Olá, violinista, tudo bem? Você sente tensões na hora que você está tocando o violino? Isso é um problema para você? Ó, eu fiz esse vídeo para te ajudar, para que você tenha consciência do que está causando essas tensões e o que você pode fazer para melhorar e às vezes para eliminar essas tensões. Vamos lá? Vem comigo. O que é uma tensão? A tensão é quando você sente um desconforto na hora de você movimentar. Essa tensão, ela pode causar assim uma inibição muscular. Você às vezes quer fazer um movimento e esse movimento do arco, ele é travado, ele é difícil de fazer. Às vezes você está tocando uma música um pouquinho mais complicada, mais rápida, você está tocando aquela música e na hora que você quer executar aquelas notas assim um pouquinho mais rápidas, não sai. E geralmente, quando a gente está assim lidando com as tensões, a gente tem uma ideia em relação ao violino, né? A gente tem aquela ideia de que eu preciso estudar mais, porque o que está me faltando é condicionamento físico. Quanto mais eu estudar, eu vou vencer essas tensões. Mas será que é isso mesmo? Será que quanto mais você estudar, quanto mais horas você passar com o violino, isso vai resolver todas as suas tensões? Será que é assim mesmo? Pensa sobre isso, hein? Olha, muitas vezes o que está gerando essa tensão é um movimento, uma postura, uma atitude motora que você está tendo e que se você não mudar essa atitude, a tensão não vai embora. E quanto mais você estudar, pior vai ficar a tensão, porque você não modificou o que está causando a tensão. Então não basta só estudar mais. Pensa nisso. Pensa nisso para que essa tensão não traga prejuízos maiores no futuro para você. Pensa nisso com carinho, tá? Você já pensou no que as tensões estão causando na sua técnica do violino? Você nunca pensou sobre isso? É bom pensar, porque você precisa identificar isso. Porque às vezes você está estudando e a sua técnica não está indo para frente por causa das tensões. O que as tensões causam? Elas causam, por exemplo, uma retração muscular, uma dor, uma indisposição física. Ela pode causar também uma limitação de movimento. Então você está lá diante do violino, você está estudando uma peça e aí, ali naquela execução você sente uma limitação na hora que você vai tocar. E essa limitação, às vezes a gente pensa que é falta de estudo. Um movimento de arco, uma arcada, às vezes uma sequência, né? Então, por exemplo, esse trinadinho aqui, na hora depois do acorde, você vai fazer o trinado e o trinado nunca sai. E aí você pensa assim, eu vou fazer o quê? Eu vou estudar muito aqui esse trinado para ele sair. Será? Geralmente a tensão ela é inconsciente, então ela vai trazer essa retração muscular, ela vai trazer essa limitação de movimento. Aí você vai estar tentando fazer o trinado e o trinado não vai sair. Por quê? Porque às vezes a sua mão esquerda ela está tensa. Você está utilizando, manuseando o violino de forma errada e sua mão esquerda está tensa. Aí não adianta você fazer o trinado, porque ele está duro. O que acontece muitas vezes é você treinar, 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 colocar uma força e conseguir fazer o trinado. Mas você está colocando uma força, um esforço muito grande para conseguir esse trinado, porque você conseguiu um porte, uma força física para fazer isso. Só que você pode fazer isso com muito menos esforço, se você eliminar as causas da tensão. Às vezes, para vencer a tensão que causa essa inibição física, né? Para você vencer ela,
você tem que colocar um esforço muito grande, percebe? Então, às vezes eu falo com as pessoas, eu publico aqui no canal certas posturas de equilíbrio, de harmonia, e às vezes as pessoas me falam assim, ah, mas professor, o fulano ele toca assim, e toca muito bem, e toca mesmo. Só que tem uma coisa, ele usa muita força para fazer aquilo. Sendo que se ele tivesse uma postura equilibrada em harmonia, que eliminaria essa tensão, o esforço que ele colocaria era muito menor. Então ele tem um ganho técnico. O que é esse ganho técnico? É você ter o mesmo resultado com menos esforço. E a tensão muscular que a gente gera, porque não sabe utilizar bem o violino e o corpo, a gente acaba tendo que vencer essa tensão muscular com um esforço maior. E isso a longo prazo pode dar problema, né? Você pode ter uma lesão, você pode ter uma inflamação nos tendões, uma inflamação nos músculos, tudo isso causado por essas tensões. Então, pessoal, vamos cuidar das tensões. A gente precisa fazer uma análise. Se você sente uma tensão, cuida dessa tensão, ok? Você já pensou o que pode estar gerando as tensões na hora de você tocar o violino? Nunca pensou nisso? Eu vou te dar umas ideias. Quem sabe se você tomar consciência, você pode resolver isso. Olha, pessoal, são vários motivos que vão causar as tensões, né? Geralmente, você está utilizando o corpo de uma forma que causa um estresse muscular. Ou seja, você está usando o corpo de uma forma que na hora que você precisa usar a musculatura, aquilo é demais para ela. Então, isso gera a tensão. Então, a tensão ela é gerada por uma contração constante, porque se você tem uma contração constante, por exemplo, se eu fizer uma força constante aqui, ó, quanto tempo você acha que eu consigo permanecer nessa posição? Enrijecendo os ombros e o braço e o pescoço e tudo. Eu não vou conseguir ficar aqui muito tempo. E se eu conseguir, por causa da minha força de vontade, eu vou gerar dor, né? Uma outra questão que gera também essa tensão é a extensão constante. Você fica estendido constantemente. Se eu ficar assim estendido constantemente, se eu tiver resistência física para fazer isso, no final eu vou estar com uma dor. Por quê? Porque a minha musculatura ela não foi criada para ter uma contração constante nem uma extensão constante, ok? Então, são vários motivos, tá, pessoal? Mas esses dois motivos, eles vão atuar muito na nossa questão do violino, gerando as tensões, né? Por exemplo, você coloca o violino aqui e aperta o violino com o pescoço e gera uma contração constante. Um outro exemplo, uma outra ideia, aqui na hora de segurar o violino, você aperta o braço do violino aqui, ó. Você aperta o braço do violino para poder sustentar o violino. E aí você quer que os dedos relaxem. Olha, quando eu apertei o polegar na direção aqui do indicador para poder segurar o violino, olha o que aconteceu. Meus dedos esticaram. Para mim, então eu penso assim, vão relaxar o dedo. Aí eu tenho que parar de apertar. Ó, parei de apertar, o dedo relaxou. Agora, se eu continuar apertando, eu vou descer os dedos com força. E eu vou manter os dedos aqui nessa posição com força. Pode dar a impressão que está relaxado porque os dedos estão curvos. Mas não está relaxado. Eu estou fazendo força para que eles fiquem aqui. Aí na hora que eu for tocar assim, ó, o dedinho, ó, o dedo 4 já subiu. Percebe? Então, às vezes você está com o seu dedo 4 esticado o tempo todo na hora que você está tocando, e isso é tensão. Aí relaxa o dedo 4. Aí você fala assim, eu não consigo relaxar o dedo 4. O dedo 4 meu, ele tem vontade própria. Não consigo, mas o problema é o dedo 4? Não, o problema é apertar o violino aqui, ó. Porque quando você faz isso aqui para apertar o violino, os dedos esticam. Porque existe uma relação entre os dedos e o polegar. Nós temos o polegar opositor, não é isso? Aqui, ó. Então essa relação que existe entre os dedos e o polegar,
ela merece a nossa atenção, para que a gente possa manusear o violino de uma forma para não criar tensões. Percebe? Isso é só alguns exemplos. Então, a contração que eu uso constante, a extensão que eu uso constante, gera tensões na hora de eu tocar violino. Então, eu preciso estar atento a essas contrações e essas extensões, para que eu possa modificar a minha forma de manusear o violino. Aí eu vou conseguir tocar de uma forma muito mais tranquila e vou conseguir fazer muitas coisas que eu não conseguia fazer antes, só eliminando as tensões, sem dizer dos efeitos danosos, que é a dor, inflamação, etc., que eu vou estar evitando. Ok? Pensa nisso. Você gostaria de trabalhar com o violino de uma forma leve para evitar as tensões? Então vem comigo que eu vou te dar uma ideia. Ora, pessoal, olha só, a gente precisa entender que trabalhar com o violino a gente precisa trabalhar com o violino com leveza, né? É muito interessante. Se vocês pesarem o violino de vocês, vocês vão ver que ele é leve. Aliás, ele tem que ser um instrumento leve, porque vai em cima do ombro. Se for um instrumento muito pesado, fica difícil da gente conduzir isso, ok? Então, agora tem uma questão muito interessante. Às vezes a gente tem uma impressão que o violino está pesado. Às vezes a gente tem a impressão que o arco ele está pesado. Sabe o que ocasiona isso? Vocês não vão acreditar. Vocês têm todo o direito de não acreditar. Mas não é o peso, não. É a tensão. Isso mesmo. Porque o que acontece? O meu corpo ele vai sustentar o violino, correto? Se eu estou com o corpo relaxado, eu vou, na hora que eu coloco o violino aqui no ombro, eu vou sentir somente o peso do violino. E ele é leve. Ainda mais que eu divido o peso entre o polegar e o ombro, ok? Agora, quando eu faço tensão, o violino, a sensação que a gente tem é que o violino está pesado. Mas não é isso não. Não é o violino que é pesado. É porque eu estou contraindo o meu corpo. E essa contração, é muito difícil manter essa contração. Então eu contraio aqui, às vezes o corpo, eu contraio os ombros aqui, e aí essa contração, ela vai exigir muito esforço. E quando eu ponho o violino aqui, eu ainda subo o ombro, né? E esse esforço que eu faço para contrair, subir o ombro, ele é muito grande. Então parece que eu estou usando esse esforço para sustentar o violino, mas não é. É o meu corpo que está pesando. É como se o corpo estivesse pesando. Mas é o esforço que eu estou fazendo para cima para sustentar o violino. Isso é muito comum nos violinistas, né? Principalmente que a gente não aprende isso na escola. Ninguém nunca ensinou esses detalhes para a gente, porque isso é da fisiologia. Eu estou falando de escola de violino, pessoal. Porque o método tradicional, ele não trabalha isso, está na hora da gente começar a pensar sobre isso. Os atletas já fazem isso há muitos anos. Percebe, pessoal? É muito importante. Quando você vê um atleta olímpico, ele tem todo um trabalho físico, todo um trabalho de estrutura motora, todo um trabalho para marcar os padrões motores para que ele possa exercer aquele esporte da melhor forma, da forma mais eficiente, sem causar lesão, né? Então, vocês podem pesquisar na internet, vocês vão ver isso. Vocês podem pesquisar lá, 21 padrões motores para atletas do CrossFit. Vocês vão achar os padrões motores para atletas de CrossFit, não é isso? E no violino, existem trabalhos sobre isso? Existem, muitos trabalhos. Vocês podem achar, vocês podem pesquisar, né? Essa questão motora ligada ao violino. Você vai ver trabalhos de fisioterapeutas e tudo. Mas nós, que somos violinistas, que somos professores de violino, nós precisamos levar isso para os alunos. Sabe por quê, pessoal? Porque muitas dificuldades técnicas, elas vêm da tensão. Porque a gente não sabe posicionar o corpo direito, não sabe posicionar o violino direito, não sabe lidar com o arco direito,
né? E a gente não tem liberdade para tocar, porque tem uma tensão que ela inibe esse movimento. Então, qual que é a dica que eu dou para vocês? Olha, na hora que for tocar o violino, faz um aquecimento. Aquecimento é aquele que você sempre fez na educação física na escola, faz aquele aquecimento. E aí começa a tocar coisas simples no violino, que isso também é um aquecimento. Mas principalmente, pessoal, relaxa. Ó, relaxa os ombros, relaxa a cabeça, assenta a coluna e respira, né? Respiração profunda. E relaxa. E põe o violino e mantém essa postura de relaxamento. Não cria tensão, não. Onde aparecer tensão, relaxa o corpo, né? Relaxa, não faz força para tocar, deixa o violino soar e respira, trabalha seu corpo, tendo essa postura de relaxamento, né? Angula tudo, a forma de pegar o arco, posicionar o violino, tudo isso e relaxa, respira. Você vai ver que você vai conseguir inibir essas tensões e tocar muito melhor, com mais tranquilidade e alegria, ok? Fica a dica aí, hein? E aí, pessoal, tudo bom? Ó, eu vou responder agora umas dúvidas que o pessoal colocou no Instagram sobre essa questão de tensão e como que a gente pode resolver isso. Vamos lá? Vem comigo, hein? Aqui, ó, deixa eu entrar aqui no Instagram para mim ver uma dúvida aqui para mim trabalhar com vocês. Estou entrando aqui rapidinho, pessoal. Ó, então vamos lá. Tem uma dúvida aqui. No Instagram, eu faço umas perguntas e no meu history, aí o pessoal vai respondendo. Então eu fiz uma pergunta aqui, ó. Qual tensão mais te incomoda no violino? Aí a pessoa colocou: sinto tensão no meu pescoço quando toco por muito tempo. Bom, aí a gente fala, às vezes a pessoa ela chegou ali, estudou 2 horas, estudou 1 hora e está com dor no pescoço. E aí, o que acontece? Geralmente ela coloca, ela acha que a dificuldade e a dor veio do tempo que ela estudou. Será? É lógico, pessoal, se você estudar 4 horas e você não está acostumado, você vai sentir dor, ok? Tudo bem. Mas às vezes a pessoa chega ali, estuda 15 minutos e sente dor no pescoço. E aí? Qual que é o problema? Será que o problema está no estudo? Aí a pessoa fala assim, eu vou continuar estudando que essa dor vai sumir. Será que some? Vamos prestar atenção. Às vezes não some. Às vezes a dor ela fica constante com a pessoa. Acaba ocasionando uma inflamação, né? Tem que tomar remédio, tratar com fisioterapeuta. Então, gente, a dor no pescoço aqui, ó, às vezes ela não é da coluna do pescoço, é a musculatura, ou então o nervo que você puxou o nervo, né? E aí o que ocasionou isso? O manuseio errado. É você fazer força com o pescoço para sustentar o violino. Esse é um dos casos, tá bom? Então, por exemplo, quando você faz força aqui, fica apertando o violino, esse músculo aqui, que é o EQM, tá? Ele fica assim, ó, tenso demais e vai causar dor, pessoal. Vai causar dor, tem que prestar atenção nisso. Então, às vezes você está levantando o ombro para sustentar o violino, encurtando o pescoço. Nós temos que prestar atenção nisso tudo, né? Porque a tensão ela é real e ela pode atrapalhar muito na hora de você estar tocando o violino, ok? Então, presta bastante atenção nesse detalhe. Vamos ver outra pergunta aqui. Meu dedo 4 da mão esquerda é muito tenso, né? Bom, o dedo 4 da mão esquerda é tenso. Então, vamos dizer, é o seguinte, é isso aqui, né? O dedo fica duro e você não consegue tocar. Ainda mais se você for fazer vibrato ou um trinado,
Como é que você faz? O dedo tá duro, não é? Gente, às vezes isso é tão interessante que as pessoas falam para mim, professor, esse dedo meu aqui, ó, ele é duro, ele não mexe. Eu tenho muita dificuldade para mexer com esse dedinho. Ele não mexe nada, ele é duro, ele é duro. Será? Pessoal, se você contrai a mão assim, ó, o dedo fica duro. Olha aqui, ó, o dedo fica duro. Se você estende a mão assim, ó, os dedos ficam duros, não é só o dedinho. Então, como que você está utilizando a mão esquerda no braço do violino? Você está estendendo a mão muito assim? Você está contraindo ela assim? Isso que causa a dureza do dedo 4. E às vezes você está ali pensando que realmente é o seu dedo que tem problema. E não é, pessoal. Não é o dedo. É a sua postura motora. Então tem que mudar. Pesquisa isso, viu? Se você está estendendo demais ou contraindo demais. Tem que trabalhar a forma de segurar no braço do violino para não necessitar disso, ok? Dor no ombro. Bom, então essa pessoa que comentou sobre a dor no ombro, ele me disse o seguinte, que o médico falou com ele para ficar 10 dias sem tocar, por causa da dor no ombro. Olha como que é, pessoal. Ele precisou ficar 10 dias sem pegar no violino por causa da dor no ombro. Né? Porque às vezes inflama, você tem que evitar o que está causando aquilo. Eu já passei por isso, eu falei com ele, já passei por isso, né? De ficar um bom tempo sem tocar por causa de tensão. Agora, vai fazer fisioterapia, vai tomar anti-inflamatório, tudo bem. Mas se você não eliminar a causa, daqui a pouco está doendo de novo. Como é que vai ficar? Não é isso? Então, como é que você está lidando com o seu ombro em relação ao violino? Pessoal, existe uma postura aqui da coluna em que você relaxa, né, sem jogar o ombro para trás, sem jogar ele para frente demais, ele fica relaxado, a postura da cabeça, o externo aqui relaxado, né? Transferir o peso para os pés e manter isso aqui relaxado. Agora, quando põe o violino aqui, não levanta o ombro. E muitas vezes a gente nem percebe que está levantando. Às vezes são milímetros, tá bom? Muitas das vezes quem usa espalheira, por exemplo, joga o ombro em direção à espalheira para sustentar o violino. E é milímetros, pessoal. Mas é um comportamento motor aqui, é um padrão de movimento, um padrão motor que você mantém constantemente e vai gerar dor no ombro. Qual que é a função da dor? Mostrar que está errado, tem alguma coisa errada. Então precisa trabalhar isso. Precisa aprender a colocar o violino aqui da forma correta, que não vai precisar de levantar o ombro fica relaxado. Né? Às vezes, por incrível que pareça, na hora de estar aqui conduzindo o arco, tá levantando o ombro para conduzir o arco. Ó. Ou então, às vezes, está colocando o braço muito para frente aqui, ó. Então estica aqui o ombro. Ele vai doer, pessoal. Vai doer. Percebe? São pequenos detalhes que nós necessitamos cuidar. Precisamos de cuidar disso, porque senão a gente vai enfrentar essas dores, vai enfrentar esses problemas, ok? Pensa nisso. Ó, vamos mais a uma pergunta aqui do Instagram, ok? Vamos lá. Ó, professor, o violino escorrega na hora que coloco no ombro, aí eu aperto. Então, eu já passei por isso, né? Às vezes você está colocando o violino lá e ele fica escorregando. Então a gente precisa aprender a apoiar o violino aqui, com a espalheira ou sem espalheira. Ele tem um ângulo aqui que ele vai ficar apoiado. Né? E se você não colocar esse ângulo, ele vai escorregar. Às vezes a camisa tem um pano, uma camisa social, fechada aqui, o pano desliza um pouco, né? Mas com a espalheira não tem muito esse problema, não é isso? Mas eu preciso colocar o ângulo, porque se eu coloco o violino assim, ó, ele vai escorregar mesmo aqui, ó. Ele vai escorregar. Agora, se eu coloco o violino na posição correta aqui, ó, ele não escorrega. Ó, eu não estou fazendo força com o braço, tá bom? Se eu trouxer ele para cá, ele vai escorregar. Quer ver, ó? Ó, escorregou.
Percebe? A questão não é o braço esquerdo. A questão é a forma como eu apoio o violino aqui. Existe um ângulo de apoio. Um ângulo de apoio do violino aqui. Para que ele fique, né? Então, muitas vezes esse medo que a gente tem de deixar o violino cair faz com que a gente faça isso para segurar o violino. Não pode, pessoal. Né? A gente precisa, o primeiro princípio do meu método, né? O primeiro princípio do meu método é equilíbrio e harmonia. É o primeiro princípio. Então você precisa buscar o equilíbrio e a harmonia. O violino ficando aqui equilibrado, né, vai favorecer a sua técnica e você vai tocar de uma forma muito melhor, né? Vai deixar o violino sempre equilibrado aqui, ok? Pensa nisso com carinho, hein? Eu sinto dores no ombro esquerdo e também no direito. Existe um ponto de equilíbrio aqui que a gente chama de ponto de equilíbrio da escápula, que é aqui, esse ponto de equilíbrio. Então você traz o violino aqui, ele está dentro do ponto de equilíbrio da escápula, ok? Aí as pessoas, por exemplo, acham que tem que tocar o arco e ir muito para frente com o arco. Aí traz o ombro para cá para tocar assim, né? Aí toca com o arco assim e fica tocando com o braço aqui esticado e tira o cotovelo, tira o braço do ponto de equilíbrio. E isso vai gerando uma tensão no ombro, ele vai doer mesmo. A mesma coisa aqui no ombro esquerdo, pessoal. As pessoas não sabem colocar a mão esquerda no braço do violino e falam assim, eu preciso que meu dedo 4 alcance as cordas. Aí o que faz? Traz o cotovelo para cá, olha só, pessoal. Trouxe o cotovelo para cá, tirou o ponto de equilíbrio do violino. Tirou esse ponto de equilíbrio do cotovelo aqui, vai gerar tensão no ombro, o ombro vai doer. Então, se a pessoa tá tocando com o braço para cá e o braço para cá tá tocando assim, pessoal, ó, vai sentir dor nos dois ombros, tanto o direito quanto o esquerdo. Então, a gente precisa trazer o violino para o ponto de equilíbrio. É o primeiro princípio do meu método. Equilíbrio e harmonia, não é? Se você traz o violino para cá, aí você consegue uma execução muito mais natural aqui, ok? Equilibrada, equilibra, relaxa, né? Equilibra, relaxa, toca relaxado, tá certo? Pensa nisso. E aí, pessoal, vamos a mais uma pergunta? Quais tensões você sente ao tocar violino? Foi o que eu perguntei lá no Instagram. A pessoa respondeu aqui. Nos dedos do arco, eles ficam travados ao invés de relaxados. Isso é muito interessante. A gente trabalha muito isso, eu trabalho muito isso, né, no meu método. Que é a questão aqui do arco, pessoal. A gente tem uma ideia de que o arco precisa ficar seguro aqui na mão. Você segura com força. Segurar com força, ele fica assim, né? Só que isso vai gerar o quê? Uma contração constante. Essa contração constante aqui não vai deixar os dedos ficarem relaxados. É impossível, enquanto você faz uma contração constante, os dedos ficarem relaxados. O que você precisa aqui é trabalhar o arco equilibrado na mão. Se ele está equilibrado, quando eu encosto nele, ele cai. Percebe? Tanto para um lado quanto para o outro. Isso aqui é o suficiente para você conseguir tocar o violino. Suficiente para você tirar som, pra você fazer as arcadas. Né? Você faz tudo aqui, as arcadas. E o arco fica solto, né? Ó. Né? O arco fica solto, tem som, tem tudo, pessoal. Não precisa fazer força. Né? Você faz todas as arcadas. Então,
o arco ele fica solto mesmo, né? E você apoia ele na corda. E aí a sua mão estando no ângulo correto, você estando no ponto equilibrado aqui, você faz tudo. Faz tudo, por quê? Você está com a mão equilibrada, está relaxado, está tranquilo, né? A gente precisa ir trabalhando isso. Então, não há necessidade de ficar segurando o arco. Isso vai fazer com que o arco fique mais solto, ok? Então é isso, pessoal. Essas são as dicas que eu preparei para vocês hoje, tá certo? De como você pode relaxar e trabalhar as tensões durante a sua técnica, durante a sua execução, para que isso possa te ajudar no violino, ok? Ó, não esquece, eu tenho um canal no Telegram que chama Os Violinistas. Aqui na descrição tá o link lá para vocês acessarem. É só vocês entrarem, vocês vão entrar no meu site, aí tem um símbolozinho lá do Telegram. Você clicou lá, se você está no celular, você clicou lá, você já tem o aplicativo do Telegram, você entra direto no grupo. É um grupo privado, só para pessoas especiais, só para os violinistas, ok? Vocês não vão me achar no Telegram. É só quem me conhece que consegue entrar lá. E qual que é a vantagem de você entrar no Telegram? Às vezes eu estou dando uma aula e eu tenho um insight ali naquela aula e eu falo assim, nossa, que interessante, isso aqui vai ajudar. E eu gravo um áudio lá na hora. Às vezes eu estou estudando. Eu falo assim, nossa, que interessante. Gravo um áudio e coloco lá. Então, as pessoas, vocês vão ter assim, insights que eu tenho no meu dia a dia ali na hora de novidades, de técnicas para ajudar você no violino. Principalmente eliminar suas tensões, ok? Então, aparece lá. E eu também vou deixar na descrição o meu site, Padrões Motores do Violinista. Dá uma chegadinha lá e olha para você ver que bacana. E quem não baixou o e-book, você pode baixar o e-book, é gratuito, tem muitas dicas no e-book, ok? E você passa a receber dicas diárias por e-mail. Muito bacana, o pessoal tem gostado muito. Então é isso, pessoal. Foi um prazer estar com vocês mais uma vez. Um grande abraço de coração e até a próxima, hein?